A casa que não tem Jesus, ela não tem nada. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor, e você disse: eu vou lá para conhecer a pastora Sandra. Não, você não precisa me conhecer, porque eu não consigo virar a chave da tua vida. Mas o Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele é suficiente para virar a chave da tua vida, da tua casa, da tua história. Esse sim é um Deus poderoso. Nessa casa tinha pai, mãe e filha. Pai alcoólatra, pai adúltero, pai que era animador nas portas de bares, de escola de samba, e um verdadeiro fracasso dentro de casa. Nas indas e vindas dessa dor, desse sangramento familiar, nós começamos a participar de uma religião chamada candomblé. Eu venho do candomblé. Eu não nasci num lar cristão. Nesse candomblé, nós vimos por diversas vezes alguns atos e algumas entregas a deuses pagãos. Nessas indas e vindas, o meu pai, quando ele passava diante de uma igreja evangélica, caminho da minha casa até o terreiro, o meu pai, no caminho tinha uma igreja, e essa igreja era uma igreja viva, que dizia glória a Deus e aleluia. O meu pai, com aquela vida derrotada na família, aquele homem que tinha perdido a sua identidade de provedor do lar, ele dizia assim, todas as vezes que nós passávamos na frente, ele dizia assim: qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica, porque eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que está passando por aqui hoje, e ele está dizendo: como que pode essa igreja estar lotada, e um monte de gente feliz, dizendo glória a Deus e aleluia? É porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Não, ainda que o Senhor não esteja fazendo nada do jeito que nós esperamos, nós sabemos que no tempo certo e no dia certo, Ele vai fazer. Nós somos movidos pela fé. O meu pai, um homem de 37 anos, entra. Ajuda lá. Glória a Deus. Aquele homem de 37 anos, ele entra pela primeira vez na igreja evangélica. Quando ele entra, ele recebe uma palavra profética: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou preparando um lugar. Eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente fala: ah, Deus, Ele não ama fulano de tal, porque ele é pecador. Todos nós somos pecador. Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Dá uma olhada para a tua irmã, para o teu irmão, diga: Deus te ama. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe, mas Ele te ama. Ah, queria que tivesse alguém para bater no meu ombro aqui. Ele sabe. Aquele homem, ele recebe a palavra, e quando ele recebe essa palavra, ele entrega a vida dele a Jesus Cristo. Ele entrega a vida a Jesus, e ele chega em casa com Bíblia na mão, feliz, contente, com a novidade: a partir de agora eu vou ser cristão. A minha mãe, batedora de tabaco, minha mãe espírita, ela fala: você está louco? Nós vivemos daquilo que vem do terreiro, vivemos daquilo que vem dos guias, dos orixás, e começa a lançar palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai. Ou aquele homem que é agressor, aquele homem que é bravo, que é rude, ele continua segurando a Bíblia que ele tinha ganhado na igreja, e ele diz assim: Benedita, eu mudei de vida, eu recebi uma palavra de que Deus está me preparando um lugar. E nessa noite eu estou profetizando para a tua casa, nessa noite eu estou profetizando para a tua família. Não, nessa noite eu estou dizendo que a palavra que liberta está entrando dentro da tua casa, e lá vai ter mudança de vida. Oh, ei, achai a súbia, elebai, sené, rabaia, choui, redes. Vai ter mudança de vida. Aquele homem que é acostumado a bater, ele não bate, a lágrima começa a cair, porque quem tem um encontro real com Jesus, ele muda. Não, talvez você vai dizer assim: pastor, eu tenho um pavio curto. Deixa Jesus esticar esse pavio, vai. Pastor, comigo escreveu, não leu, eu rabisco em cima. Deixa que escreva aí, que não leia.
fica na sua. Meu pai está ali quietinho, ouvindo a minha mãe xingar, e ele diz: Deus está me preparando um lugar. A minha mãe decide a colocar meu pai para fora de casa. O meu pai, ele aceita a punição, porque o diabo, ele quer que quando nós venhamos a Cristo, nos sentimos abandonados por pessoas. Mas eu quero dizer, Deus é suficiente. Querido, talvez você chegou aqui de uma relação de abandono, de uma relação de ser jogado para fora. Deus me disse assim: diga a esta igreja hoje: sou eu o Deus que resgato a história. Márcia, aquele que foi abandonado, ele não vai voltar sem direção, porque há um Deus que já preparou um lugar de proteção para a vida dele. Minha casa é alvo de milagre, porque meu pai, a minha mãe diz: não vai embora agora, você dorme, mas amanhã cedo você sai. O meu pai vai dormir com 37 anos de idade, quando é 3 horas da manhã, para encurtar. A minha mãe sente um frio, levanta correndo, acende uma vela para o orixá. Quando ela volta, ela vai chamar meu pai, ela vê uma sombra atrás dela, ela diz: tem gente em casa. Ela corre e chama meu pai: Gico, Gico, eu meninona, moleca. Ela acorda e fala: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, 37 anos de idade, teve infarto fulminante, e Deus levou meu pai. É motivo de glorificar a Deus. Meu pai teve uma oportunidade ímpar, e Deus acalenta meu coração, porque me faz entender que quando Ele escolhe alguém para ser salvo, nem que seja no último segundo do segundo tempo do jogo, Ele chega a tempo e Ele fala: esse não se perde, esse não vai embora sem salvação. Eu chego a tempo. Deus está dizendo: eu vou chegar a tempo. Fica 2 pessoas, uma mulher e uma menina. Uma menina rude, uma menina bruta, uma menina que cuspia na cara da mãe, que mordia, que xingava, uma menina totalmente sem educação. Às vezes a gente vê algumas crianças que são rudes com os pais, e aí nós falamos: olha, aprendeu na escola, aprendeu na casa da sogra, não, puxou a sua família, mas na verdade puxou a nós mesmos, porque a criança é réplica daquilo que ela vê dentro da casa. Eu era a imitação daquilo que eu via dentro da minha casa, brava, rude, briguenta. Aos 8 anos de idade, eu fui liciada, e após ser liciada, eu fui estrupada pelo dono do mercado do bairro. Eu poderia fazer dessa história uma história de dor, mas eu falo que é uma história aonde eu posso dizer: aonde teve dor, hoje está cheio da graça. Quem sabe você chegou aqui chorando, dizendo: eu ando tão decepcionada. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer: eu vou te encher da minha graça. Com licença um pouquinho, meu pastor. 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu ia até o mercado e eu aceitava ter intimidades com um homem adulto em troca de uma lata de sardinha. Eu aceitava ter intimidades com um homem adulto por causa de 2 pães. Você vai dizer: pastora, por quê? Porque eu era pobre. Eu não era pobre só no físico, mas na mente. Pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de união. Se você está com alguém da sua família agora, segura na mão dela e diga: vamos ser unidos, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. A minha mãe, ela está numa vida de bebida. Embora ela está naquele terreno, ela está numa vida destruída. Uma casa que todos olhavam e diziam: não vai ter futuro. Uma criança criada na rua, uma criança criada na prostituição. Com 12 anos de idade, eu já vendia o meu corpo por nada. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior, que hoje tem 72 mil habitantes, mas naquela época eu não sei nem quanto tinha. E Deus estava de olho na minha casa. Eu só mudei de lado para vir, porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Você pode ficar de pé? Não, só essa moça de, acho que é camisa ou vestido, não sei, laranja. Retia chomirra, elibiou de que refaia de si redécia. O Eterno, Ele estava olhando para minha casa.
Ele estava olhando para a minha casa espiritual. O Deus que te trouxe aqui, Ele diz: eu estou olhando para o teu coração. Eu tenho visto, ouvido o que tu diz todo dia. Tem dia que tu diz: eu já não suporto mais essa dor, eu não suporto a agonia, porque você tem que tomar decisões, e o Eterno está dizendo: eis que o teu Deus vou indo à frente de ti nas tuas decisões. Tu não estás desamparada nem sozinha, porque sou um Deus que trabalha contigo de perto. Ei, nessa noite o Eterno te abraça com carinho, e Ele diz: não tenha medo de tomadas e decisões, porque eu sou Deus que estou contigo. Medo. A minha mãe, ela é alcoólatra. Nós, por diversas vezes, íamos à feira pegar resto daquilo que os feirantes deixavam no final de feira. Por diversas vezes ficamos na porta de restaurante esperando a sobra daquilo que sobrou no restaurante. Eu lembro que o meu primeiro cachorro quente foi o cachorro quente de um casal de namorado. Aí você vai dizer assim: como que você sabe que é de um casal de namorado? É porque quando a gente namora, nosso estômago fica pequeno. Tem casal de namorado aí? Aquela menina namorando começou a comer, cansou. Não cabe um cachorro quente. Ela jogou a metade, eu peguei. Mas é porque ela estava namorando, porque se é casada, ela come o dela e do marido, não é mesmo? Então eu acho assim, ela estava namorando, comi o cachorro quente. Aquela vida degradante, destruída. E no meio dessa vida que estava sendo degradante e destruída, existia uma menina. Diga comigo: uma menina. Às vezes nós temos tanto medo de falar do amor de Jesus, porque nós falamos: olha, eu não tenho teologia, não tenho missiologia. Mas você tem o amor de Jesus. Esse é o suficiente para falar dele. Essa menina de 6 anos, ela olhava para aquela mulher alcoólatra, espírita, aquela mulher que entrava no cemitério à noite, que abria túmulo, que colocava nome de pessoas na boca do sapo, aquela mulher que ia seminua na porta da igreja para dançar. Ela olhava para aquela mulher, e com apenas 6 anos de idade ela dizia: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém e diz: você não imagina o quanto Jesus te ama. Eu olhava para aquela menina e eu não entendia o que era amor. Eu não entendia o que era ser abrigada em amor. Você que está com o leque abanando aí, fica de pé. Eu não entendia o que era ser acolhida pelo amor de um Deus todo-poderoso. Porque dentro da minha casa, o que havia era divisão, doença, fome, miséria. Dentro da minha casa o que havia era falta de diálogo. Mas aquela criança, na sua inocência, ela dizia: no céu tem um Deus que te ama. Relemando de que rebácia de li refóbia. Enquanto eu falo de um Deus que é amor, Ele te abraça de uma forma específica. E Ele diz assim: diga, minha filha, que eu sou um Deus de restituição. Eu não sei o que você perdeu financeiramente, mas o Eterno diz: eu vim para aliviar a alma dela e dizer que o que perdeu não se compara com o que eu vou trazer de volta. Alamando de que rebaia súbia. Eu vejo Deus alinhando a tua vida financeira nessa noite. Ele está dizendo: ela vai colher onde ela jamais esperou, porque sou eu um Deus de resgate da identidade. Há momentos que tu diz: Senhor, mas não é possível que nós estamos passando por isso, não é possível que houve essa fraude, porque quem te roubou é alguém que tu ama, quem tu olhava e dizia: se não é parceiro, estamos juntos. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar esse arrombo, essa afronta. Vem uma espada de justiça em teu favor, diz o Senhor. Se é para Jesus, pode dar glória. Aquela casa, aquela família, ela tinha uma palavra, ou melhor, aquela menina: Jesus te ama. Tem hora que eu fico olhando o que Jesus está fazendo por mim, e eu falo: Jesus, como o Senhor me ama. Um dia essa menina, ela chega em casa. Eu morava muito próximo da igreja.
A minha mãe, uns dias antes dessa menina ir em casa, ela fez uma entrega lá no Candomblé, uma entrega para o guia. Lá no Candomblé, a minha mãe, ela fica 7 dias retirada na cidade de Santos. Quando eu vou com a minha família ou com meus avós buscar a minha mãe está magra, está careca. A minha mãe está possuída de espíritos malignos. Enquanto ela está possuída desses espíritos malignos, aqueles que são cambono é aqueles que servem os cavalos é aqueles que recebem guia. Enquanto minha mãe está possuída por espíritos malignos, os cambonos estão escarrando no chão e a minha mãe está lambendo aquele escarro. Galinha viva está passando, a minha mãe pega a galinha viva e morde e bebe o sangue dessa galinha. Não, tudo isso parece ser muito nojento, mas no meio de tudo isso eu tenho uma palavra de vitória para você. Lá no terreiro nós éramos conhecidos como cavalo, mas depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, hoje nós somos reconhecidos como filho. Ei, sabe o que eu estou dizendo? O fardo que nós carregamos no mundo é pesado demais, mas quando nós vamos para Cristo, Ele toma o nosso fardo pesado e diz: vamos trocar, porque o fardo que eu tenho, esse é leve. Para Jesus, bate com força. Você não é cavalo. Você não está carregando nada que você não possa suportar. Essa menina de blusa de um ombro só, fica de pé. Redebae canafoe. Relebande kenirra desi de colderrace. Se eu fosse falar da sua história, eu ia falar de alguém que superou uma depressão, de alguém que chegou no fundo do poço de uma tristeza intensa, mas falou: Deus, eu preciso me levantar. E hoje Deus desce com bálsamo de cura sobre o teu coração. Alamando que bai que chou derrece. Tu diz: ah, Senhor, eu não tive sorte da minha vida pessoal, eu não consegui alcançar os objetivos da minha vida sentimental, mas o Eterno hoje te abraça e Ele diz: eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Ah, Deus vem curando uma ferida paterna. Alamando que renécia, aquilo que o teu pai não pode fazer para ti, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz: eu faço, eu alinho os teus sentimentos, cura as tuas emoções, te faço uma jovem inteira, e tu vai dizer: valeu a pena o processo, eu venci. Aquela menina, ela chega na casa daquelas mulheres, daquelas 2 mulheres, eu não era mulher ainda, mas eu falo 2 mulheres, eu era uma menina. Aquela menina chega em casa, ela olha para mim, aquela que anda de blusinha curta, acima do umbigo, shorts, pirigóspio. E ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor, ele disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu ia na porta da igreja evangélica fazer escândalo. Eu ia na porta da igreja evangélica beber, começar cantando um samba, tirando sarro, tentando seduzir pastores. Eu ia ali para tirar a paz da igreja. De repente aquela menina vem e me faz um convite: Sandrão, vai ter culto. E eu falei para os meus pais que a minha visita é você. Eu e minha mãe, nós assistíamos culto pela televisão. Quando chegava domingo pela manhã, nós ligávamos a televisão, fazia um copão de caipirinha, sentava e começava a assistir R.R. Soares. R.R. Soares às vezes dizia assim: você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava: ai, é para nós, e dá-lhe pinga. Esse é o que a gente conhecia. Aquela menina estava tendo a ousadia de nos convidar para ir para uma igreja, para me convidar para ir à igreja. Eu falo para aquela menina: olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri e ela me ensina algo que vai virar a chave da sua vida. Ela diz: eu vou, se o meu pastor deixar. Espera eu pedir para ele. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei feliz. Eu falei: o pastor dela me conhece. Afinal, eu era a da rua. O pastor dela me conhece e nunca que vai deixar essa menina ir no terreiro comigo.
Bobo engano meu. Passados 7, 8 dias, essa menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu conversei com o meu pastor e ele disse para mim ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Olha eu liberando uma chave para você. Olha eu liberando uma chave para você. Se você aprender a respeitar as autoridades espirituais, você não vai andar sozinho, Deus vai andar contigo. Não tem hora que a gente fala: eu não vou obedecer pastor, apóstolo, bispo. Mas quando você entende a respeito da submissão diante da autoridade espiritual da tua vida, você já não passa mais a andar sozinho. Deus, Ele anda contigo. Essa menina diz: Deus, o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, noite onde as pessoas que frequentam a religião afro, ou que frequentam o candomblé, de sexta-feira maior, onde os espíritos têm potencialidade de agir um pouco mais. Eu fico tão maravilhada que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo aqui hoje, Ele não precisa de sexta-feira, porque o nosso Deus, Ele trabalha de segunda, de terça, de quarta. A Bíblia nos garante que o Deus que nós servimos, Ele trabalha. Não, levanta a mão para o alto e adora Ele, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os... Aleluia! Fica de pé, minha linda. Relebácia, relebande que ranaia choi que ni refaz. Enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias, o Eterno diz: diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela. O Eterno está me mostrando a lágrima de uma mãe. E Ele diz: eu visito a tua casa, eu quebro as cadeias. Não, o que está preso vai ser liberto. Caia, súbia. Não, mas pastor, eu já gastei tanto. E Deus está dizendo: eu venho vindo como juiz. Eu trago a existência aquilo que não existe. O que está preso vai ser liberto, diz o Senhor dos Exércitos.